Olá pessoal, sou o Kennedy e vou trazer para vocês um resumo sobre o Movimento Circular Uniforme, ou o MCU. Bom, para a gente começar essa aula, eu vou estar passando para vocês um mapa mental, que vocês podem estar pesquisando na internet, vão encontrar vários que podem explicar e podem agrupar as fórmulas de maneira bem organizada. Então ao invés de usar a apostila, eu vou estar utilizando esse mapa mental para ser bem mais conciso e simples. Eu aconselho que leiam o capítulo sobre o movimento circular na apostila para que fique mais conciso toda essa explicação. Bom, vamos lá. Então, o movimento circular uniforme, ele tem uma característica. É um movimento que acontece ou numa circunferência ou em parte da circunferência. O movimento, por ser linear, ele então vai ter uma característica. Por ser um movimento uniforme, ele vai ter uma característica. A velocidade ela vai ser linear constante ou angular constante, né? Na verdade vai ser as duas ao mesmo tempo, pois a gente vai ter uma velocidade linear, que é aquela que tangencia a circunferência, ok? E nós vamos ter uma velocidade angular, que é a rapidez com que acontece o giro. Bom, o que nós temos como definição? Primeiro, período. O período ele é escrito com a letra T maiúscula. Ele é um intervalo de tempo necessário para que o corpo efetue uma volta ou um ciclo completo no determinado momento. Ele aparece como segundo ou como minuto. Aqui vale ressaltar que a unidade padrão é segundo. A frequência, ela é o número de voltas efetuado em uma unidade de tempo. Ela é o contrário, na verdade não o contrário, mas ela é o inverso do período. Isto é, a notação de frequência é a letra F para frequência e a unidade associada é o Hertz, o Hz, ou RPM. O RPM está associado ao minuto, tá? Para fazer esse inverso aqui, o período é 1 sobre a frequência. Mas vamos para as fórmulas de velocidade agora. Bom, a gente vai ter duas velocidades, a velocidade escalar, a linear, e a velocidade angular. Bom, a velocidade escalar é o ΔS sobre ΔT, como a gente estudou anteriormente. Agora, nós temos que a velocidade escalar ela pode ser 2πr sobre o período, sobre o tempo. Esse 2πr é a volta completa na circunferência. E como o período ele é o inverso da frequência, logo, se eu tenho dividido pelo período, eu posso substituir aqui pela frequência. Só que a frequência vai ficar na parte de cima da fração, ou seja, no numerador. Então essas são as três fórmulas para a velocidade escalar. Já para a velocidade angular, ela é a variação do ângulo com relação ao tempo. Geralmente, mas muito raramente acontece de uma questão dar o ângulo para a gente poder utilizar. É mais, digamos assim, é mais usual que seja pedido ou utilizando o período ou utilizando a frequência. Observe que a diferença entre a angular e a escalar é que na escalar a gente utiliza o raio, na angular não precisa calcular o raio. E a relação entre velocidade escalar e a velocidade angular é que a velocidade escalar é a angular vezes o raio, que é justamente o que caracteriza a diferença das duas. O outro ponto importante é a aceleração. Então, a aceleração que acontece no movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta e ela é calculada como sendo a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, ou, tá, isso aqui é só um cálculozinho, não precisa considerar essas duas, ou é pela aceleração velocidade escalar dividido pelo raio, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, temos duas fórmulas aqui para calcular a aceleração. Uma observação: a ação que causa o movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta, que mede a variação do vetor da velocidade, ou seja, o quanto esse vetorzinho aqui está mudando em relação ao tempo. Agora, um segundo ponto, que é o ponto das transmissões de velocidade. Bom, a gente tem três tipos de transmissões: a por contato, quando nós temos, por exemplo, engrenagens que estão conectadas juntas. Isso acontece em relógios e em outros mecanismos.
elétricos, né? Ou por correia. Correia que você pode pensar como, por exemplo, a catraca e a coroa de uma bicicleta, ou por eixos que acontece no carro, tá? Quando nós temos a transmissão de velocidade por contato, isto é, a velocidade de um influenciando na velocidade do outro, nós temos que a velocidade escalar, ó, em todos, né, nesses dois casos aqui, a velocidade escalar é a mesma, ó. A velocidade escalada primeira de A é igual a B, tanto na de por correia quanto na por contato. E isso significa dizer que, nesse caso, se os raios forem diferentes, se o tamanho, né, for diferente, o que acontece? A velocidade angular do maior vai ser menor do que a velocidade do menor, ou seja, isso daqui significa dizer que a velocidade escalar é a mesma para ambos. Se os raios forem diferentes, significa que aquele que tiver o maior raio vai girar menos do que o que tem o menor raio. Isso, de certa forma, é meio que óbvio, né? Se nós temos essa relação em ambos os casos, a gente vai ter que esses raios, se os raios forem diferentes, o que a gente pode... caminhão abençoado. A gente pode concluir, então, que a que tem um raio menor vai ter que girar muito mais. Isto é, a velocidade angular do segundo, do raio que tem o raio menor, ele vai ter que ser bem maior do que aquele que tem um raio menor, para poder compensar a questão da velocidade. E aí as fórmulas que nós temos de relação, ó, usando o período e utilizando a frequência, tá bom? Essas são as formulazinhas. Observação, as fórmulas são interessantes a gente decorar elas, porque elas ficam mais fáceis na hora de resolver os exemplos. Por eixo, a relação vai ser contrária, tá? No eixo, a velocidade angular é a mesma, porém a velocidade escalar é diferente, tá ok? E isso aqui é dado pela diferença dos raios. Bom, essa é a apresentação das fórmulas, mas vamos ver como que se aplica isso em algum exercício. Vamos ver aqui. Primeiro exemplo. O móvel descreve uma trajetória circunferencial de raio 10, realizando uma volta a cada 10 segundos. Nessa situação, a velocidade tangencial do móvel em metros por segundo é... Vamos lá. Primeiro, o raio vale 10 e o período vale 10 segundos. Como que então a gente vai resolver? A gente vai aplicar a fórmula da velocidade escalar, 2πr sobre o período. Substituindo o valor do r e do período, 2π vezes 10 dividido por 10, você pode cortar o 10 com 10 e fica 2π metros por segundo. Bem simples, não é? O exemplo 2. Os pneus de um carro giram sem deslizar com frequência de 10 Hz, sendo de 10 centímetros os raios dos mesmos. A velocidade do carro em km por hora é de aproximadamente quanto? Vamos lá. Primeiro, a frequência vale 10 Hz. Segundo, o raio vale 30 centímetros, porém, observem que o raio tem que estar em metros, portanto, a gente vai dividir por 100 para transformar em metros. Então, fica 0,30 metros. E agora é só substituir na fórmula, não na fórmula que tem o período, mas a fórmula que tem a frequência. Ó. Essa segunda fórmulazinha aqui, ó, 2πr vezes a frequência. Substituindo os valores, vai ficar 2π vezes 0,30 vezes 10. Multiplicando tudo, vai dar 6π metros por segundo. Bom, está em metros por segundo, a gente precisa transformar agora em quilômetros por hora. Para isso, a gente vai substituir duas coisas. Ó. Vamos chamar o π de 3,14 e, para transformar em quilômetros por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6 da regra. Multiplicando tudo isso aqui, vai dar 67,824, ou seja, aproximadamente 68, tá bom? Então, bem simples fazer esses cálculos. E o último exemplo, um automóvel se desloca numa estrada horizontal com velocidade constante, de modo que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada pneu tem um diâmetro de 0,50, significa dizer que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, 0,25, e o medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM, ou seja, a frequência é 840 RPM, então a gente divide por 60, o RPM significa rotações por minuto. Como a frequência ela tem que estar dividido por segundo, já que ela é o inverso do período, é só dividir por 60. RPM, rotações por minuto, divide-se por 60 minutos para encontrar então em Hertz.
Então fica 14 Hz. Logo, a nossa velocidade, que é 2π vezes o raio vezes a frequência, ficará igual a 2π vezes o raio, 0,25, vezes a frequência, que é 14. Portanto, 7π minutos por segundo, metros por segundo. Só um destaque aqui, tá, gente? No RPM, ó, rotações por minuto significa que está 850 R, raios, rotações, dividido por minuto. Por isso que a gente divide por 60 minutos. Bom, é simples assim, bem tranquilo. Faça as atividades da apostila, que eu vou estar mandando no Maestro. E até mais, viu? Falou, qualquer dúvida, no WhatsApp.